Gente, boa tarde. Dando continuidade ao que a gente havia falado, nós falamos sobre o eixo dianteiro, o eixo traseiro, e agora, fazendo parte da parte de transmissão, nós precisamos ver ainda a tomada de força, que vai estar interligado ao sistema. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe as tomadas de forças que são dependentes e as tomadas de força que são independentes no trator. Então, a gente vai estar comentando algumas coisas dessa aqui para vocês entenderem. Acho que para a próxima aula nossa de transmissão, eu vou comentar alguma coisa sobre a caixa de transferência, que é para fazer a conexão do TDA, tá? A tomada de potência também, em alguns tratores, existe alguns ajustes e regulagens que tem que ser feitos, tá? Existem aquelas que são só de conexão direta, tá? Que não existe muita, vamos falar assim, na montagem, algum sistema que vai fazer engrenamento, mas existe aqueles modelos que trabalham, por exemplo, com sistemas hidráulicos e eletrohidráulicos que ele necessitam, por exemplo, de uma regulagem na hora da montagem. Então, é adequado aí que, por exemplo, na hora que vocês estiverem trabalhando, tá executando isso aí, tá? Hoje acho que não vai ser muito demorado, porque é um assunto assim que é mais tranquilo e rápido, né? Fácil de entender, também não é um negócio assim mais complexo. E a gente vai ver aí que, não sei se vocês já conheciam dessa forma, que era a tomada de força de potência aqui direta ou independente ou dependente, aí depende, no caso, como é que é configurado aí para cada montador, tá? Nós temos aqui, ó, então a tomada de potência, aqui ele fala que é um eixo estriado, mas aí dependendo, no caso do trator, ele tem um número maior ou menor no caso de estria e depende, no caso, qual que é a rotação que ele trabalha, tá? E a finalidade desse cara, a gente já viu lá, que é o quê? Mandar os movimentos rotativos. Então, por isso que ele está conectado ao sistema de transmissão. Então, a maioria das vezes a gente pode pegar um sistema de conexão que pode vir diretamente lá da embreagem, fazer o TDA direto do motor, ou o TDP direto do motor, ou em alguns casos eu passo pelo sistema de transmissão para poder fazer essa conexão. Tá? Então, tem aqui alguns exemplos que eles estão mostrando aqui para vocês, um saindo diretamente lá do motor, que vai fazer essa questão. Depois a gente tem alguns que são, no caso, conectados ao sistema de câmbio, para poder, no caso, fazer essa transferência aí, por exemplo, de potência. Então, primeiro exemplo aqui, que é lá com um disco de embreagem a seco diretamente da saída do motor, e aqui um modelo que sai no caso da caixa, tá? Em alguns casos também sai depois do diferencial, aí depende qual que é o modelo que a gente está trabalhando. Então a gente tem aqui o TDP, ou a tomada de força ou de potência, de rotação proporcional ou dependente. A velocidade angular do depende da velocidade de deslocamento do trator e é proporcional à rotação das rodas motrizes. Esse tipo de tomada de potência recebe movimento após a caixa de marchas na coroa do diferencial e no eixo pinhão. Então, o que a gente dá-se a entender aqui? Então, na verdade, é como se eu tivesse duas conexões de pinhão na própria coroa. Então, eu tenho aqui a forma como é que ela é transmitida, né? Então, se a gente pegar o fluxo de força, no primeiro modelo aqui, ela está passando, no caso, pela embreagem, caixa, chegou no diferencial, ela vai depender da rotação, no caso, da roda, para estar trabalhando, tá? E na ultra de baixo, a gente está vendo lá que ela tem embreagem, caixa, e antes de, no caso, chegar, no caso, para transferência ou no diferencial, ela já está, no caso, tomando a tomada de potência dela,
Então, ele não depende do deslocamento ou não depende da rotação de roda. Tá? A diferença está aí. A dependente, então, ele mostra aqui a tomada de potência, rotação proporcional ou dependente, a velocidade angular do TDP, ou da minha tomada de potência, depende da velocidade de deslocamento do trator. Tá? É proporcional à rotação da roda motriz e esse tipo de TDP recebe um movimento após a caixa de marchas. Isso quer dizer, a caixa ela vai estar aqui. Então, a independente é essa superior e no caso, dependente é essa inferior. Tá? Na coroa diferencial ou no eixo do caso do pinhão. Então, é essa conexão que ele está fazendo aqui. Por enquanto, nós estamos falando aqui nesses sistemas, puramente a gente está falando aqui um sistema mecânico. Não tem nada hidráulico e não tem nada eletrohidráulico. Então, o comando dele aqui ainda é feito mecanicamente. Então, eu quero engatar lá a tomada de força, vou ter que acionar uma alavanca, essa alavanca vai acionar um garfo, ou se não, um garfo e uma luva para poder fazer a transferência, no caso de movimento ou força, para o implemento lá. Então, aqui, ó, as tomadas de forças independentes, tá? Elas têm variações no caso de acionamento. Ela pode ser mecânica, hidráulica e eletrohidráulica. Tá? A mecânica, somente alavanca, no caso, com a mão, ou se não, com acionamento de pé, alguma coisa assim. E a hidráulica, acionamento de uma válvula hidráulica, e a eletrohidráulica, quando a gente fala o quê? Eu vou mandar um sinal elétrico, e esse sinal elétrico aciona um solenoide, tá? Para comandar no quê? Uma válvula hidráulica. Então, vendo desse lado aqui, o estritamente hidráulico, eu teria que, no caso, fazer um acionamento de uma alavanca, no caso, ou de uma válvula hidráulica, só para estar acionando. E quando se tratar, por exemplo, de um sistema eletrohidráulico, aí eu tenho algumas referências, igual a gente tem aquelas acionamento por botão na própria paralama, no caso do trator, externo ou interno, aí depende, no caso, qual o tipo de sistema de acionamento que eu tenho para essa tomada de força, tá? E até então, algum tempo atrás, a gente tinha que a limitação que, na verdade, a tomada de força ela tinha uma rotação única. E aí, com a evolução dos tratores, a gente teve aí que elas foram se aprimorando e a gente hoje trabalha com rotações diferenciadas, tá? Que podem, no caso, melhorar o desempenho e também o consumo, no caso, do trator. Então, se a gente pegar qualquer trator que tenha módulo eco, por exemplo, para os sistemas de transmissão da tomada de força, vocês vão ver que é para economia de combustível, onde que a rotação aplicada do motor vai ser mais baixa. Tá? É como se eu tivesse um sistema de transmissão dentro, no caso, da minha tomada de força. Tá? Então eu consigo ou multiplicar ou trabalhar com a rotação menor do motor e sair com a rotação que eu prefiro ou que eu necessito, por exemplo, para acionamento lá no caso do implemento. A tomada de força, no caso aqui, de acionamento conjugado ou independente, é dito acionamento conjugado quando a árvore de transmissão, no caso do TDP, e o eixo piloto são acionados em conjunto por um só disco de embreagem. Tá? O que é esse eixo piloto? A gente falou um monte disso aí, vocês lembram? Alguém sabe me dizer o que é um eixo piloto dentro, no caso, do sistema de transmissão? Arrisca? Alguém arrisca? Natanael arrisca, Natanael. Sei lá, senhor.
Não sabe? Certo? Não sei, louco. Nem chutando? Ah, melhor não arriscar, né? Melhor só escutar. Ah, então tá bom. Alan, sabe o que é o eixo piloto, Alan? Esse Tem a piloto que ver tem do lado do virabrequim? É do lado do virabrequim, não. Ai, sei lá. não tem a ver com rotação no motor, professor? Tem a ver com a rotação do motor. É assim, gente. Eu É o preciso eixo ter uma do... conexão. A conexão que sai no caso preciso da conexão que saia do motor e transfere para a caixa. Então, o primeiro eixo que vai aparecer ali, que é aquela uma que vai dentro da embreagem, que vai, se tiver a embreagem seca, aquela ponta que vai encaixada na embreagem seca. Se tiver uma embreagem hidráulica, ele vai dentro do damper, tá? Que é responsável em transmitir o movimento do motor para dentro da caixa de transmissão. Aquilo seria, no caso, o meu eixo de entrada ou eixo piloto, tá? A gente chama dessa forma porque tudo que entrar na transmissão, vai passar por ele. Então, se a gente fizesse assim, eu quisesse, por exemplo, calcular, lembra que eu falei para vocês de calcular a relação de transmissão de uma caixa? Toda vez que a gente vai calcular a relação de transmissão de uma caixa, eu tenho que ver qual que é o gap de entrada. O gap de entrada ele vai passar pela árvore primária e depois para a intermediária. Quando ele já faz isso, ele já dá uma redução. Ele já tem uma relação. E daí, dependendo, no caso, as marchas que vocês vão engatando, eles vão, no caso, mudando, porque tem esse gap de entrada e depois os gaps das caixas, ou a relação das marchas que a gente fala, né? Então, eu tenho que multiplicar sempre a primeira com o gap de entrada, a segunda com o gap de entrada, a terceira também. Se eu tenho lá 24 marchas, se eu tenho 18 marchas, então eu vou ter dessa forma. Só que o trator funciona um pouquinho diferente, que é aquela questão que a gente falou em gama. Então, eu tenho a gama, no caso, baixa, média e alta, onde que eu tenho as velocidades que vão modificando em relação a isso daí. Quem vai trocando as gamas, tá? É como se eu tivesse, por exemplo, se eu falar que tem um trator com 12 marchas, 4 marcha baixa, 4 marcha média e 4 marcha alta, tá? Seria dessa forma. E todas elas têm que passar por esse eixo piloto que a gente está falando aqui. E quando fala aqui que ele é acionado pelo disco de embreagem, na verdade, quando a gente fala que é um sistema a seco, tá? Porque se vocês pegarem, no caso, um sistema que seja embreagem a banho de óleo, o sistema vai tracionar ou vai passar a carga em função dos discos de embreagem ou os pacotes de discos já estão dentro da caixa, não externamente. Porque o que vai passar externamente a rotação para dentro da caixa é o damper, aquele que vai conectado ali na saída do volante do motor, tá? Aqui eu falei para vocês, ó, o acionamento é feito através de luva de acoplamento. É como se eu falasse para vocês que eu tenho um conjunto sincronizador que vai deslocar essa luva e essa luva vai travar para poder, no caso, passar o quê? A rotação. O que os caras fizeram com o tempo? Eu poderia até fazer um TDP, por exemplo, que tivesse com rotação um pouco mais alta e eu quisesse, no caso, conectar com um anel sincronizado, tá? E os caras foram além, eles fizeram o quê? Eles fizeram um sistema que acoplava com a pressão hidráulica ou, no caso, eletrohidráulica. Se vocês forem ver lá, o que eles aboliram quando, no caso, colocaram um pacote de disco? Eles aboliram, na verdade, esse conjunto de anel sincronizado, tá? Então, não vou ter uma luva, não vou ter, no caso, um cubo para estar deslocando esse cara aí e fazer o engrenamento. Então, quando a gente evoluiu do mecânico para o hidráulico, o que aconteceu? Eu tenho que ter, no caso, um sistema hidráulico mais eficiente, e esse sistema de hidráulico mais eficiente vai ter que acionar, no caso, um pistão, e esse pistão aciona esse pacote de disco para transferir a carga, no caso do motor, para poder estar acionando lá o meu implemento.
Tá? E aqui ele fala que ou o TDP, ou a tomada de potência independente, possui embreagem dupla. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma embreagem que é para o sistema de transmissão e uma embreagem exclusiva só para tomada de força. Tá? O que houve aquela evolução em alguns tratores mais antigos, que vocês forem ver aí, tem trator que tinha lá aquela embreagem que era orgânica, que era de fibra, depois tinha aquela que era a sintermetal, o pessoal falava que cerâmica metal, que era cerâmica e metálica, né? E depois tem a sinterizada, que é esses pacotes que a gente vê hoje em dia, que é um compósito, tá? Que faz o fechamento. Se vocês forem ver, esses fechamentos são muito utilizados hoje, tá? Porque isso também preserva um pouco mais a caixa de transmissão, porque se ele começa a desgastar, ele começa a patinar, eu começo a ter uma patinação hidráulica lá dentro. Só que isso se traduz, no caso, em perca de potência e perda efetivamente de trabalho que ele executa. Tá? Porque quando ele era mecânico, se por acaso o disco aguentasse e eu desse um tranco muito forte lá, eu podia danificar, no caso, o sistema de transmissão lá para o conjunto. Tá? E quando foi essas evoluções aí, eu vou trabalhando com isso, daí eu consigo trabalhar com rotações diferentes, velocidades diferentes, que é o que a gente está vendo hoje, que já tem alguns tratores aí que trabalha até com 2, 3, 4 módulos diferentes aí no caso de rotação. 2 eco e 2 normal. Aí depende, no caso, configuração da máquina, né? Aí ele está falando aqui que, nesse caso, quando eu tenho 2 diferenciais, o pedal de embreagem possui 2 estágios. O primeiro estágio para engrenamento das marchas e o segundo estágio para acionamento do TDP. Tá? Então, para fazer o acoplamento. Então, eu não preciso ficar deslocando até o final para poder fazer a troca das marchas. Só quando eu for acionar, no caso, a tomada de potência, que eu aciono o segundo estágio para poder ter uma conexão progressiva, sem tranco, sem arranhar, alguma coisa assim. Tá? A embreagem dupla, que é aquilo que a gente veio falando desde o começo lá, então, 2 discos, ó, um para cada, no caso, a gente está vendo aqui, ó, composto por 2 discos de fricção, um disco é utilizado para transmissão de potência e um, no caso, para tomada de força. Tá? E aí os pacotes, no caso aqui, de TDP já com disco hidráulico. Tá? Aí eu posso ter o acionamento, nesse caso aqui, totalmente hidráulico ou um acionamento, no caso, totalmente o quê? Com um sistema eletrohidráulico. Tá? A resposta do sistema eletrohidráulico é mais rápida, por exemplo, que um sistema hidráulico, por causa do comando que a gente tem, que é o sinal. Tá? Mesmo que se a gente tiver um sistema de hidráulico muito eficiente, mas se eu tiver um problema de bomba, um problema de vazamento, alguma coisa assim, eu não vou ter uma resposta tão eficiente desse cara. Então, ele fala aqui, ó, acoplamento modulado e suave, no caso, quando a gente tem pacotes de multidiscos lubrificado a óleo, diminuição de desgaste, maior eficiência de transferência de potência. Tá? E aí a gente tem aqui, o que a gente fala em tempo de acoplamento ou pressão de acoplamento? Tempo, acoplamento por etapas, em vermelho, tá? E acoplamento suave, então a gente deixa a linha dele mais suave. Então isso quer dizer, menos, a progressividade dela aqui é mais efetiva, não fica arranhando na hora de entrar. Isso não é muito perceptível porque a gente está falando em máquina, mas se fosse alguma coisa que fosse mais refinado, quanto mais essa linha tiver mais próximo da reta aqui, mais efetivamente vai ser esse acoplamento suave, no caso do conjunto. Tá? E aí refina, por exemplo, na hora do cara estar comandando um implemento, alguma coisa assim.
Padronização de rotação, gente. Então, eu tenho aqui que as tomadas de folha é necessária devido ao fato de que os fabricantes de máquinas agrícolas necessitam saber qual a rotação de trabalho da máquina para poder estimar a potência necessária para seu funcionamento. Da mesma forma, as dimensões assim, a tomada de força são projetadas Caiu a conexão de vocês aí? Não, alguém sabe dizer aí? Nossa, deu um sinal aqui estranho. Tá estranho, professor. Não dá pra entender o que você tá Caiu. falando direito. Mas tá ruimzinho. Aqui deu um. Tá falando que tá com o sistema de transmissão tá com baixa. Eu tô do lado do modem meu aqui, mas não sei o que é. Deve ser o sistema mesmo, porque é via internet, né? E a conexão aqui não é ruim também, não é 2, 3 mega, tem um pouco mais. Bom, aqui, gente, só falando, essa questão de rotação, então ele fala aqui, assim, os TDPs são projetados para trabalhar com duas rotações padronizadas, 540 e 1000 RPM, e são normalizadas pela BNT PB83. Essa BNT é uma norma que rege para todos os fabricantes de máquina. Então, hoje em dia, a maioria deles, tá? Quando eles não falam que é 540, eles têm lá, ó, 500 e 1000 RPM, tá? Aí depende no que o pode inverter o posicionamento quando ele trabalha com rotações mais altas, ele trabalha lá, por exemplo, com um número de entalhado maior na saída da tomada de força, ou um número de força aqui, no caso, menor. A de 540 que é RPM, para seu uso, o motor do trator deve trabalhar a determinada rotação que, conforme a redução do motor para o TDP, proporcione 540 RPM na tomada de potência. Ele fala que a velocidade angular dele deve ser de 540 mais ou menos 10. Isso quer dizer que pode estar entre 530 a 550, tá? No sentido horário. A altura para ela trabalhar 575 milímetros mais 100 milímetros, menos 75, tá? E diâmetro 35 milímetros para eixos entalhados de 6 estrias. E 44, no caso, milímetros para eixo de 27 estrias. Algumas máquinas, o que os caras fazem? Eles vão pegar o mesmo TDP aqui, ou a mesma haste de saída, ele só inverte. Então, na hora que o cara precisar lá, ele pega, no caso, inverte o posicionamento, no caso, do entalhado. Ora, ele pode estar trabalhando com uma estria com 6 estrias, ou inverso ali com 27 estrias, tá? Aí depende muito, no caso, do trator que você vai estar trabalhando. E as TDP aqui, no caso, são projetadas para trabalhar com 1000 RPM, tá? O motor da trabalho da rotação, conforme a redução do motor para o TDP, proporciona 1000 RPM na tomada de potência. O que vocês entendem, por exemplo, igual eu falei aqui inicialmente? Estão escutando? Tá dando sinal aqui de novo. Tá caindo, professor. Espera um pouquinho aqui, deixa eu dar um reset aqui, gente. Espera aí. Tudo.
sinal dele fica baixa. Assim. Resetei aqui, gente. Melhorou? Agora parece que vai dar boa. Agora Sim. melhorou. Melhorou, professor. Melhorou. Melhorou? Eu resetei Melhorou. ali um pouco. Bom, aqui, gente, ó, relação à rotação. Quando a gente fala efetivamente em relação para sair para a tomada de força, quando a gente pega o motor, a gente vai ter uma relação que é a rotação que sai do motor. Quer ver, ó? Qual que é a rotação que o pessoal prefere trabalhar lá com o trator no campo? Qual que o pessoal indica para o pessoal lá? Alguém aí já foi com alguém para o campo e os caras comentaram qual que é a melhor rotação para o cara estar trabalhando, alguma coisa? Sei lá, 1800? 1800. Deixa eu ver quem. Adalto. Já operou no sítio, já lá no campo? Tem mais? Natan, tá aí ou não? Lucas? Fala, professor, tá muito ruim de entender, tá cortando tudo. Tá, né? Tá. Eu, Mas eu não sei o que sobre o... tá acontecendo, tá cortando desse jeito hoje. Mas eu nunca vi, professor, sobre a rotação. Então, gente, ó, só para vocês entenderem, a rotação do motor, vocês já viram falar que a gente tem um torque, o torque, no caso, seria o ideal e a potência ideal de trabalho, tá? E um consumo ideal. Só que quando a gente está trabalhando no campo, não existe essa questão de o que é a gente trabalhar numa rotação única ou num posicionamento único que vai. Então, por isso que a gente tem a transmissão. A transmissão ela vai manter a entrega, do caso do trabalho do trator, naquela condição que ele necessita. Por isso que ele está falando aqui que o motor tem que Depende entregar do tipo de trabalho, né, professor? uma rotação igual para todos o projetado. Então, se eu preciso de uma rotação de 1000 RPM, o motor tem que ser capaz de me dar uma rotação que mantenha esses 1000 RPM para não ter diferença. Você já pensou se eu trabalhasse, por exemplo, com a plantadeira a vácuo, se ela ficasse oscilando, no caso, a rotação? O que ia acontecer com o vácuo? O vácuo ia ficar variando, tá? E eu ia ter, no caso, um padrão, no caso, de plantio. Uma hora ia dar uma coisa, outra hora ia dar coisa, ia faltar vácuo, então ia virar aquela zona. Então, quando a gente mantém essa questão, por exemplo, de rotações perfiladas e projetadas para isso, é a capacidade que o trator vai ter que manter, no caso, mesmo
quando ele precisa de torque maior, potência maior, para, no caso, estar suprindo um obstáculo, a subida, ou ele tem lá, ele tá com uma, sei lá, com uma plantadeira, pegou um lugar que está o solo está diferente, está mais duro, então para puxar, alguma coisa assim, vocês vão ver que tem essas diferenças. Então, o trator tem que ser capaz de manter, no caso, a potência, gerando aquela potência, e manter essa rotação de acionamento do TDP, é a tomada de potência, tá? E assim, para motor desses que a gente está falando aqui, da área agrícola, vocês vão ver que ele tem reserva de torque e reserva de potência. É diferente de eu falar isso, por exemplo, para um motor rodoviário. O motor rodoviário, ele é elástico, vai até, no caso, o torque máximo dele e fica ali. O motor, por exemplo, usado na agricultura, vocês vão ver que você coloca lá 2.000, 2.200 RPM e vem tocando. A hora que ele engasgar o caroço lá, que não perder potência, ele é como se ele tivesse uma retomada, no caso de potência, novamente. O que ele faz para retomar a potência? Ele dá mais combustível e consegue manter a ação de saída da tomada de força, que é o objetivo, no caso, de fazer ou executar o trabalho. Tá? Todo mundo está com o vídeo desligado aí? Tem alguém com o vídeo ligado? Alguma coisa, não? Acho que não, senhor. Tô desligado, tá cortando Deus ali, não dá para entender quase nada, senhor. Tá dando um sinal louco aqui, tá falando que, diz que a transmissão diz que tá com o vídeo ligado, não tô com o vídeo ligado nenhum. A única coisa é os slides que eu tô mostrando, só, mais nada. Aqui, ó, um exemplo que o pessoal está falando aqui, ó, a questão da tomada de potência econômica, o ECO, o modelo ECO. Então, o que ele vai, no caso, proporcionar? Requer pouca potência e consome menos combustível, no caso. Como é que eu consigo isso, gente? Eu vou colocar uma relação de transmissão na saída da minha tomada de força. Então, é como se eu tivesse com a rotação mais baixa do motor e eu consigo, no caso, através de uma... É como se eu tivesse uma transmissão na minha saída do meu TDP, que vai proporcionar, no caso, trabalhar com menos potência no motor e consumir menos combustível. Isso quer dizer que a rotação vai estar mais baixa, tá? Do motor. E, consequentemente, a mesma força que eu necessitaria trabalhar com rotação mais elevada vai estar a mesma na saída da tomada de força. Aqui, ó, isso aqui, eu não sei se algum de vocês já viram lá na Case, lá na New Holland, na Massey também, às vezes o pessoal utiliza, é um dinamômetro que o pessoal coloca, ou um freio que é colocado na tomada de força, tá? O que vai acontecer? Então, são testes que o pessoal faz para ver a eficiência, no caso, da tomada de força do trator. Então, é como se... Eu não sei se vocês já viram uma carretinha que o pessoal puxa aí, que ou vem da Case, ou vem lá da própria CNH, e aí o que os caras fazem? Conecta na saída, no caso, de tomada de força. E aí ele coloca o trator como se fosse o trator estivesse trabalhando lá no campo, com rotações diferentes. Ora ele está com rotação maior, menor, então o cara vai alterando isso através de um software. E aí eu vou tendo as referências, ver se ele mantém, no caso, ou ele dá a potência máxima que eu consigo, no caso, na tomada de força. Aqui ele está falando que a potência do motor é medida antes dele ser instalado no trator. Isso quer dizer, eu tenho, no caso,
um teste que é feito no motor, tá? Para nós, na verdade, não é verificado a potência que é gerada na roda do trator, mas a potência que é gerada na tomada de força do trator, tá? Então, para a máquina, se vocês forem ver, o objetivo, por exemplo, do trator não é para corrida, não é para nada disso. Então, o objetivo dele é trabalho. Então, para o trabalho, no caso, ser executado, a consequência, a potência tem que ser medida no TDP, que é na tomada de força dele. Então, por isso que eles utilizam desse, no caso, sistema, que é como uma célula de força, uma célula, no caso, de trabalho, acoplada na tomada de força. Então, que a diferença é a função da absorção pela ventoinha do arrefecimento, alternador, bomba hidráulica e outros componentes que absorvem potência do motor. Isso aqui existe uma normatização, gente. Então, o que é a normatização? Eu posso, no caso, testar um motor com normas SAE e com a norma DIN, igual está aqui, que é a ISO. Tá? O que quer dizer isso? Aqui ele está colocando aqui, por exemplo, para vocês. Se eu falar assim que eu vou pegar o motor e vou testar ele com uma norma SAE, tá? Ele tem a potência bruta dele, na verdade, descartando todos os conjuntos que vão interligados. Isso quer dizer, se eu falar que eu tenho um motor, um trator de 120 cavalos, se vocês multiplicarem vezes 0,86, que é a perca que ele tem, vocês vão ver que esse trator ele não tem 120 cavalos, ele vai ter menos. Então, a potência efetiva, no caso desse ou potência nominal desse trator, não é, no caso, 120, igual eles vendem. Então, a maioria das vezes vocês pegam um trator lá, sei lá, um trator de 290 cavalos, tá? Eles arredondam, às vezes, para cima, para falar que aquele é um trator de maior capacidade, tá? Mas a potência efetiva, por causa de arrasto, perca hidráulica, esse negócio todo, vocês vão ver que ele acaba caindo aí um pouco da potência. Por isso que o pessoal, hoje em dia, quanto maior do trator, os caras falam que o cara leva menos tempo para trabalhar, ou menos tempo para estar executando, no caso, as tarefas lá diárias do campo. Por quê? Efetivamente, ele vai ter menos dificuldade para, dependendo da topografia onde que ele está com o trator, de os implementos, esse negócio todo conectado, ter alguma influência em relação a isso daí. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando aqui em relação a isso, porque quando a gente fala que está vendendo um trator de 75 cavalos, vou comprar um trator de 75, e às vezes você comprou esse trator de 75, só que a topografia onde que o cara tem lá a propriedade dele é muito caída, isso e aquilo, e aquele trator não é o adequado, por exemplo, para aquela topografia. Aí vem naquela questão que eu falei para vocês. O vendedor, ele conhece a propriedade do cara, ele sabe, no caso, todas as especificações que o trator pode, no caso, entregar, porque às vezes o cara vende um trator de 75, que ele fala de cavalo, que é mais barato, e o cara tinha necessidade de ter um trator de 90, de 100 cavalos, para estar executando os trabalhos que tem que ser executado na propriedade do camarada. E aí existe também aquela coisa quando o cara trabalha com sobrepotência. Daí o que acontece? O camarada pega e vai puxar a carretinha e o cara coloca lá um T7, um T8 lá para puxar a carretinha. Aí não tem objetivo também disso. Depende também da carreta também, né? Mas não é esse o objetivo. E aí, para estar calculando a potência no caso do TDP, então o dinamômetro que tem vinculado ele um tacômetro para medir as rotações e também um dispositivo para medir quanto torque está sendo passado para o dinamômetro. O que é, no caso, torque, gente? Na verdade, é a resistência, no caso, ao giro. Então, ele vai ter um freio, no caso aqui, que pode ser, no caso, um freio elétrico, tá? Magnético, que o trator vai começar a rotação e vai trabalhando em todas as rotações e vai verificando, tá? No final do teste, se ele tem uma rastreabilidade, o software vai te mostrar e vai te gerar um gráfico, vai falar quanto que é a
a carga gerada, tá? Porque dessa forma aqui que vocês estão vendo, ele vai ter... E eu acho que vocês já viram lá, alguns já viram lá na case, o pessoal trazia isso aí, lá na New Holland também, o pessoal tá verificando isso daí. Quando o cara tá desconfiado que o trator dele tava com um problema lá de campo, então trazia, em vez de estar no campo, o cara trazia e fazia o teste, por exemplo, em cima de um dinamômetro. É como se simulasse que estivesse trabalhando, no caso, com o trator. Alguém já viu esse teste lá, não? Não, eu não. Eu também Lá, não, nunca vi. Alan nunca viu lá, Alan? Não. No tempo do Acho Fernando, que eu vi o Renan fazendo uma vez bem de longe, não lembro direito. sim, é que o tempo do Fernando sempre tava esses caras. E lá na Case também o pessoal trazia, porque é da CNH, esse equipamento é caro, velho. E o da Mag Paraná, eles têm também lá no CT deles, lá em Campinas, eles têm também. Acho que quando precisa, que tem alguma dúvida com algum trator que os caras não conseguem solucionar em relação à potência, o pessoal acaba utilizando aí, no caso, esse tipo de dinamômetro aí para estar testando a potência, no caso de saída do TDP, a tomada de força. Mas isso aí é um teste, gente. Quando você vê, por exemplo, não vê só motor, você vai ver, no caso, a eficiência do trator em si, tá? Porque tem muita gente que reclama do trator, e aí o cara vai fazer os testes e ver se ele está entregando tudo aquilo que ele, no caso, seria o normal para aquele trator estar entregando. Tá? Ou a força, a potência que ele, no caso, requerida, esse negócio todo. Então, na hora que ele simula isso aqui, ele faz N situações. Então, o camarada, através de um software, ele consegue, por exemplo, trabalhar nas condições mais críticas possível, por exemplo, que o trator tem que manter, no caso, ali a tomada de força funcionando, tá? Porque a tomada de força, se vocês forem ver, gente, dependendo da situação, ela é responsável de fazer o acionamento de todos os implementos que a gente vai conectar no trator. Se eu tiver deficiência, por exemplo, em alguma coisa, nessa tomada de força, alguma coisa lá, o trabalho que a gente está esperando ser executado não vai ser executado. Esses slides que a gente deu hoje aqui, ó, eu peguei referência no caso da linha, no caso, usada pela Aqua, a Evaltra e, no caso, Massi. Então, tem aqui, por exemplo, alguns locais onde o pessoal pode fazer conexão, tá? Então, dentro do trator, fora do trator, aí depende, no caso, o modelo que o cara está pegando. Isso também no caso, uma regra aí, por exemplo, para questão, por exemplo, das outras marcas. Tá? Então, eu tenho aqui alguns tipos de acionamento que vocês estão vendo aqui, opções de velocidade, ó, que eu falei para vocês, até 4 diferentes, ó, 540 eco, 1000 eco, tá? Outras teclas, no caso mais simples aqui, que mostra aqui, ó, ligado, neutro e freio, no caso do TDP, informações para o painel ativo, RPM TDP, e aí tem aqui acionamento remoto, no caso lá, através do paralão, né? Acionamento interno, tá? E aqui no joystick, que é na alavanca lá, se vocês pegarem já alguns modelos, já é possível fazer isso daí. Aí facilita. Esse joystick aqui, se eu quiser, por exemplo, deixar as marchas automatizadas, eu tenho como, e se eu quiser fazer ele mecanicamente, trocando o carro por alavanca, eu também consigo. Tá? Só que é progressivo, não é trocando em H, é só para frente e para trás. No caso, nessa posicionamento dessa alavanca aqui. Sensor de velocidade, no caso do TDP, geralmente é um sensor
indutivo, tá? E lá dentro vai ter uma roda fônica que vai estar medindo essa rotação. Quando a gente falar, por exemplo, da parte de trás do trator, eu tenho tomada de carga ou sensor de carga, ele depende, no caso, o trator que vocês vão estar em mãos aí trabalhando, tá? Mas, normalmente, esse sensor de rotação aqui, para estar informando, por exemplo, lá, através de uma lâmpada espia, ou, no caso, um contador de rotação, qual que é a velocidade de saída aí, por exemplo, da minha tomada de força. Aqui, um exemplo aqui, por exemplo, que eu peguei lá do pessoal falou aqui, manutenção periódica do sistema, da Massey, BH-154. Então, eu tenho aqui o quê? A cada 10 horas, acionar todos os sistemas hidráulicos do TDP para verificar a operação, verifique o ajuste e regulagem do sistema de alavanca do hidráulico do TDP a cada 50 horas, e verifique, no caso, o nível de óleo lubrificante da caixa de câmbio, multiplicador, transmissão final, freios TDP hidráulico a cada 300 horas, e troque o óleo e filtro de caixa de câmbio e multiplicador, no caso aqui, transmissão final, freios e TDP a cada 600 horas. Tá? Aí depende, no caso, de cada fabricante também. Aqui um exemplo só também, rotação de saída aqui do BH-154, aqui em Valtra. Então tem a potência aqui, ó, do motor, um cavalo 137,37. Deve ser um trator aí de 150, 145 cavalos. Tipo aqui, standard, no caso, a rotação dele, no caso, o padrão dela de 540 ou 1000, né? Diâmetro do eixo 45 milímetros, com 1 polegada de 3/4. Número de estria 6 estria, eixo 55 milímetros. Relação de transmissão 543,47. Relação de transmissão do 1000, 2/1. E acionamento do eixo TDP eletrohidráulico. Então ele está mostrando aqui que é um acionamento que já não depende mais, por exemplo, de alavanca, alguma coisa assim. Especificação do óleo, no caso do volume, no caso, quanto que é colocado na caixa, velocidade de rotação. Para ter 540, eu tenho que ter no mínimo, no caso, 663 RPM do motor. E, para mim, no caso, trabalhar com 1000 RPM, 2000 RPM lá do motor. Tá? Potência do torque, olha aí, ó. Motor 163 cavalos, e a potência máxima, no caso, saída lá na tomada de força, 137,35. Então, se vocês forem ver, olha o quanto que de perca que deu aí, por exemplo, para transmissão, e quanto que chega lá na tomada de força. Então, a tomada de força, ela me gera quase 140 cavalos, e o torque do motor gerado, ou a potência do motor gerado, aqui 163 cavalos. Perca aí para até chegar lá na tomada de força. Entenderam o que quer dizer isso ou não? Alguém já tinha visto falar dessa questão, por exemplo, de perca de potência em função, por exemplo, de uma constante que é vista pelos motores ou não? Jordânia. Eu tenho uma dúvida. Fala. Falou 140 cavalos da tomada de potência. Isso, ó, um trator de 160 e... Não sei se você viu ali, ó. O trator, a potência líquida do motor é 163 cavalos, tá? Só que na tomada de força eu vou conseguir só tirar dela 137. Sinceramente, eu estou surpreso, por causa que é a mesma coisa que colocar um motor 2.0 a 16 válvulas na tomada de potência. Não, sim. Mas o motor, o problema do motor... Eu tô falando em comparação de potência, eu achei bastante, eu não sabia que era tanta potência assim. Mais de 100 cavalos numa tomada de potência. Sim, porque, o José, se você pega, por exemplo, dependendo do trator lá, tem trator que levanta 7.000 quilos, 8.000 quilos lá no caso,
Tá? Daí ele depende, no caso, do que vai estar conectado lá na tomada de potência. Vai tocar, por exemplo, uma plantadeira lá. Tem que ver a plantadeira, quanto que ela consome, no caso de energia. Acho que na próxima unidade curricular, nós vamos falar algumas coisas disso. Aí vocês vão ver que, por exemplo, quando a gente for pegar o número de linha da plantadeira, o número de linha, por exemplo, quantos discos tem lá, existem alguns cálculos que a gente tem que fazer para, por exemplo, poder puxar, no caso, o implemento. Se ele não tiver, no caso, potência suficiente para isso, o trator vai ter dificuldade. Por isso que eu falei, se o cara vender um trator e não souber fazer alguns cálculos ou conhecer alguma coisa técnica disso aqui, ele vai, às vezes, fazer uma venda errada. O melhor vendedor seria o cara que fosse, o cara fosse mecânico, um dia ele chegasse lá, conhecesse tudo isso e fazer vender. Aí ele venderia, no caso, muito mais as vendas seriam mais assertivas. É difícil o mecânico virar vendedor, né? Mas tudo bem. Mas é o que eu falo para você. Mas o mais assertivo seria o técnico, porque ele conhece a máquina e o que a máquina, no caso, produz para necessidade do cara. E além disso, cara, o vendedor técnico ele tem que conhecer a propriedade também. Não adianta ele falar que conhece da máquina, se ele não conhecer, ver também como é que é a propriedade. Se o cara ele planta lá com espingarda, lá onde ele... Aí não tem como o cara, por exemplo, pôr um trator lá que não tenha potência para tocar lá, se for um lugar muito caído, né? Então, existem algumas coisas que são regras que os caras vão ter que seguir em relação a isso. Senhor, e a potência do motor não altera, por causa da relação do tomada de potência, certo? Não, porque na verdade é o seguinte, quando eu desenvolvo aqui a potência e torque do motor é essa última que trouxe aqui. Só que a potência da saída da tomada de força aqui dele é o 137,75. Ele tem uma queda de... existe uma constante... daí é a parte de engenharia que dá uma perca, que faz uma multiplicação vezes 0,86 para você chegar na potência, no caso de saída da tomada de força. Que, na verdade, se vocês forem ver a entrega que eles falam aqui do trator, por exemplo, por isso que os caras colocam aqui um trator para puxar lá quase 140 cavalos, ou a tomada de força dele tem 140 cavalos, tem que ser um trator de 163. Por isso que o pessoal, cada dia que mais, estão fazendo trator maior, não estão fazendo trator aí com 400 cavalos, 300 cavalos. Então, quanto maior essa cavalaria de trator, eu posso trabalhar com implemento maior, tá? Aí, dependendo da topografia, e eu minimizo o tempo daí, em relação a plantio, preparo, essa coisa toda. Né? Tranquilo, José? Tranquilo, professor? Tá sus. Então tá. Nossa, esses tempos eu manchei um adesivo desse que você tá mostrando. Aqui, gente, ó, é só para alerta de segurança aí. Na verdade, a gente fala isso aí quando está novo, que o pessoal tá vendo, né? Mas depois que começa a fazer as manutenções, o certo, cada vez que faz uma manutenção, os caras recolocar esses adesivos, né? Mas é muito difícil o cara pagar para pôr adesivo no trator de novo, né? Então, são os alertas aí, no caso, em relação à segurança. Aqui tinha algumas coisas para mostrar para vocês aqui sobre a barra de tração. A barra de tração, a gente fala assim, tem alguma coisa a ver, por exemplo, barra de tração em relação à tração ou à transmissão do trator? Tem, gente. Porque você trabalhando efetivamente isso, você consegue, no caso, tirar uma melhor resposta, no caso, do sistema de transmissão do trator. Tá? Por quê? Ó? Ele fala que a barra de tração aqui é o elemento responsável pelo deslocamento de tração em implementos de arrasto nos tratores. E aqui tem um negócio interessante, o seguinte, gente. Tem uma norma também, ó, da BNT aqui, ó, que é voltada à área da agricultura. Essa norma, gente, diz tem aqui os dizeres dela, mas aqui
importante é isso aqui, ó, o posicionamento da barra de tração em relação, no caso, ao implemento. Que isso vai influenciar diretamente na parte de potência do trator. Então, eu tenho que ter uma equalização, por exemplo, em relação aos pontos que a gente chama de centro de gravidade, porque senão eu vou, no caso aqui, tracionar, no caso, erroneamente. Então, eu tenho aqui a posição em relação ao eixo longitudinal. Então, o paralelismo, que a gente chama aqui no caso dos conjuntos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, a barra de tração para movimentação de transporte de implementos, então, tipo de arrasto, né? E aí, quando ela está, no caso, montada nos 3 pontos, também, tá? Os posicionamentos que ela tem que ter em relação, por exemplo, para estar puxando lá. Porque a gente pode ter a barra de tração em função, por exemplo, de só puxar e posso ter em função de implemento. Então, ela tem conexão, ou como é que ela vai estar conectada no 3 pontos para estar acionando, tá? E aí, quando eu tenho órgãos ativos, na verdade, aqui, o seu transporte é realizado pelos 3 postos, no caso do trator. Então, eu tenho os 3 pontos. Se eu tiver que, por exemplo, fosse uma plantadeira, eu teria que ter, no caso, ainda a minha tomada de força para ela estar executando, no caso, alguns procedimentos lá dentro, porque ela não tem ação, ela não é mecânica, ela não é automotriz, né? Então, ela depende do trator. Deslocamento aqui que eles falam aqui, aí ele vai estar usando a tomada de força, porque aí vai estar acionando em função da parte, depende de como é que está esse tipo de implemento, se necessita ou não para acionamento, tá? E o hidráulico do trator. Aqui um interessante que, em relação à transmissão, o que a gente fala aqui, ó? Precaução aqui, ó, mais alta em relação ao implemento. O implemento está sendo reforçado a sair do solo. O implemento está forçado a traseira do trator ao solo. Então, eu tenho aqui algumas condições aqui que isso vai influenciar na parte de transmissão do trator e até a questão de índice de patinação, tá? Mais baixa em relação ao implemento. O implemento está forçando a traseira do trator a sair do solo, porque ele está erguendo, né? E dianteira do implemento está sendo forçada a entrar no solo. Então, muda um em relação ao outro. E alinhada com a máquina, ajuste correto seria isso daqui. Mostra aí no último. Isso aqui, efetivamente, gente, altera todo o comportamento do trator. A questão, por exemplo, de consumo, rotação, torque para você estar puxando, que às vezes eu tenho que colocar mais tração ou mais torque para estar puxando a mesma carga. E a barra, no caso aqui também, a questão de advertência, né? Tracionamento, quando não executado por barra de tração, poderá ocasionar capotagem no caso traseiro. Reboque somente com a barra de tração, tá? Alguns exemplos aí, por exemplo, de relação à segurança aí no transporte. Seria isso aí, gente. Na verdade, eu coloquei isso daqui, que ele faz parte do sistema de transmissão e já do sistema hidráulico, porque falando em elemento, no caso de 3 pontos, ele está interligado ao parte hidráulica. E falando no sistema de transmissão, quando eu tenho alguma coisa no meu implemento que necessita, por exemplo, da tomada de potência, ele vai estar utilizando a parte de transmissão do trator. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Uma coisa, deixa eu deixar um alerta para os senhores. Essas aulas que nós estamos fazendo, agora eu estou subindo elas no YouTube. Vai ficar mais fácil se alguém quiser, por exemplo, depois tiver alguma dúvida, perdeu alguma coisa aí, quiser subir lá, só me pede, eu vou passar o endereço do caso de cada dia aí. Fica mais fácil do pessoal estar olhando. Beleza? Beleza.
Então tá Beleza, jóia. então. Tá joia. Por hoje é isso, gente. Valeu? Beleza, valeu, professor. Tá jóia. Beleza, valeu. Falou, até mais. Falou, se cuidem, moçada. Falou. Até Até mais. mais.